Olá aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no teu curso de marmorização realista e hoje vamos continuar falando sobre a segunda ferramenta mais importante para os nossos trabalhos de efeitos marmorizados, que é a nossa orbital treme-treme, tá bom? No vídeo anterior a gente falou sobre a base, né? Como proteger a base, né? Enfim, agora a gente vai estar falando sobre as lixas. E no vídeo anterior a gente até citou que a ferramenta ideal, adequada para você utilizar é a orbital treme-treme e não a roto-orbital. Então, para quem não sabe o que é uma roto-orbital, é isso aqui, ó. Tá? Olha aí. Então, deixa eu pegar aqui melhorzinho na mão. Ó, olha a base dela. Certo? Roto-orbital é redonda, orbital é a quadrada. Tá? Então, essa aqui vibra, oscila. Essa aqui é a rotação, ela gira. São pequenas, ó. As duas são feitas aí, né, desenvolvidas para efetuar uma regularização, um lixamento. Porém, esse giro circular dela pode e muito deixar vestígios muito mais visíveis no nosso acabamento, por ser de rotação circular. Já a nossa orbital treme-treme, ela não tem essa vibração circular, ou seja, essa rotação circular, desculpe, e sim uma oscilação, uma vibração. Então ela tem fatores muito importantes para a criação dos nossos efeitos marmorizados. Então o primeiro fator importante que essa orbital treme-treme ela proporciona para você é o que? Ela regulariza e uniformiza, tá? Então, ou seja, ela vai regularizar, vai deixar lisinha, bonitinha a sua superfície. Esse é o primeiro fator fundamental que ela proporciona pra gente no nosso trabalho. O segundo fator, ela cria os efeitos também, contribui seriamente com os efeitos de aprofundamento. Ela cria o efeito de degradê de aprofundamento. Okay? Esse é o segundo fator importante que essa ferramentinha aqui nos proporciona. E o terceiro fator e o último fator que ela nos contribui é também um brilho. Ela proporciona um pré-brilho, um fechamento dos poros e realça um brilho muito bacana lá no final do nosso trabalho. Então são esses três fatores. Ela regulariza, uniformiza, ela proporciona um efeito de aprofundamento, ou seja, do degradê, ela dá mais efeito e realça, né, os efeitos, e por último também ela puxa o brilho, certo? Então são os três fatores fundamentais e bacanas que essa ferramenta aqui nos proporciona. Agora tem um último fator que diria que seja um fator meio que negativo, mas não posso dizer negativo porque se você trabalhar com atenção e seguir as orientações desse curso, você não vai cometer esse erro. Porque assim, ela é uma lixadeira, certo? Ela foi feita para quê? Para lixar, para corroer. E se você não tiver atenção nesse processo, você vai apagar e danificar o seu trabalho. Em tudo é uma questão então de controle de força e estágios da lixa, qual a gente vai estar demonstrando agora para você. Bom, aluno, sobre as lixas, né? Que lixa que a gente utiliza? Eu peguei só uma delas, tá? Mas essa lixa aqui que a gente tem que ser utilizada, uma lixa a seco, tá bom? Lixa a seco. Essa aqui é de numeração 400, mas já que a gente fala sobre numeração, então é lixa a seco. Ok? Depois que a gente pegou a lixa a seco, a gente vai dobrar, marcar bem certinho aqui os pontinhos, ó, juntar bem os biquinhos aqui da lixa e fazer essa dobra, certo? Aí a gente vai cortar. Beleza, depois de cortado, a gente separa as duas partes e dobra mais uma vez, né? A gente vai dobrar mais uma vez esse pedacinho e vai cortar novamente. Quando a gente fazer isso, a gente terá 4 partes de lixas iguais. Só para vocês terem ideia, mas é só cortar aqui, ó, depois, tá? Então, utilizamos de uma lixa, a gente consegue obter 4 lixas e rende bastante, tá? Dá pra gente lixar uns vários metrinhos aí, ok? E agora as lixas que a gente utiliza, ó, ali eu mostrei a 400, né? Então, a 400 é uma delas que a gente utiliza.
certo? Para nossos trabalhos, eu só uso 2 tipos de lixa. Agora, se você quiser utilizar mais lixas, não tem problema também. Mas as que eu utilizo, ó, são 320, lixinha a seco número 320 e a lixa a seco número 400, qual que eu já mostrei aí. Ok? Mas olha de frente estas lixas, as situações que ela está. Olha como ela está. Então temos lixa aqui na parte de baixo bem novas e essa lixa na parte superior aqui meia que gastas. Por que isso? Porque a gente utiliza de lixas e estágios de lixa. Para a gente estar fazendo o lixamento, a gente precisa não só de uma orbital, não só de tipos de lixa. A gente precisa de 2 fatores muito importantes para a gente ter uma eficácia no nosso lixamento. A gente precisa do primeiro fator, que é controle de força na tua mão, tá bom? A gente precisa controlar a força a hora que vamos fazer o lixamento. Se você está fazendo o lixamento com uma lixa mais nova, você vai ter que ter mais cautela na força a ser exercida e pressionada na sua máquina. Se você está com uma lixa mais gasta, você pode aumentar mais a força. Então a força é uma variável. Se ela estiver uma lixa nova, vai com calma, vai com cuidado, senão você pode corroer e apagar o seu trabalho. Se ela estiver nova. Se ela está gasta, meia que gasta, bem gastinha, aí você pode aumentar um pouco sua força, tá? Então a força é um fator muito importante que vocês levem aí atenção quanto a esse fator, para vocês não danificarem seu trabalho, não apagar o seu trabalho e ter aí essa eficácia, esse resultado bacana no lixamento final, tá bom? Então controlem a força. Bom, outro fator, eu falei 2, mas acho que tem bem mais fatores do que 2. O outro fator, para você fazer um lixamento, você precisa trabalhar também a angulação da sua orbital. Por exemplo, imagine que a minha mão que seja uma base, a nossa parede. A gente vai estar fazendo um lixamento com a base reta na parede, porém, quando a gente estiver nos estágios avançados, com uma lixinha bem gasta, utilizando da lixa 400, a gente vai estar praticamente em estágios de acabamento do nosso trabalho. Então, para isso, você vai perceber que a gente vai precisar fazer algumas manutenções, alguns reparos, alguns ajustes com a orbital. Então, nossa primeira atuação com o lixamento na nossa superfície, ela visa mais regularizar a nossa superfície e preservar os desenhos, né? Então, pô, Jair, eu vou lixar, mas eu vou lixar o quê? O que eu tenho que ter em mente na hora que eu for lixar? Você tem que regularizar a sua superfície através do lixamento e preservar os desenhos. O nosso primeiro estágio de lixamento é isso que você tem que ter em mente. Aí depois, no segundo estágio, quando a gente já regularizou, já preservou os nossos desenhos, aí a gente vai começar a trocar de lixa. A gente vai utilizar de lixas mais gastas e onde essas lixas vão começar a puxar o brilho. É onde ela vai começar a fechar as porosidades da sua textura, certo? Quando ela começar a fechar as porosidades, ela vai realçar mais o brilho, né? Vai proporcionar os efeitos de degradê, de suavidade e criar uns efeitos, tá bom? E nesse estágio aí você vai estar utilizando a lixinha 400, tá? Normalmente uma 400 gasta, né? Aí de repente você está lixando ali um determinado local que você precisa ter uma maior atenção. Por exemplo, se tem um veiozinho, um risquinho ali que está meio saliente, um borrãozinho, alguma coisa que você queira fazer o lixamento ali focado. Só que com sua base inteira você não está conseguindo fazer um lixamento focado, porque você está utilizando a base inteira. Então nesse pequeno ponto você pode estar fazendo isso aqui, ó. Levanta um pouquinho a base, não tanto, estou levantando bastante para vocês verem aí, mas podem estar levantando um pouquinho a sua base aqui, ó. Levanta devagarzinho a base, né? E vai fazendo um lixamento na manha, com calma, com cautela, para você não danificar seu trabalho. Então você pode sim estar levantando um pouquinho a traseira aqui da sua orbital treme-treme para estar trabalhando focado. Ou você pode estar levantando um pouquinho também a lateral dela, ó.
Ó, levanta um pouquinho a lateral do outro lado, ou deste lado, ou de repente até um pouquinho levantar com ela meio que empinadinha. Para quê? Para você explorar as beiradas, os cantos da lixa. Quando você faz isso, você consegue ter um lixamento muito mais focado, tá bom? Muito mais direcionado naquela área que você queira lixar, tá bom? Mas toma muito cuidado quando você for fazer isso, porque pode corroer demais, pode danificar seu trabalho. Se for para você fazer isso, procure fazer isso nos estágios já, tipo quando a gente já está meio que em acabamento, quando a gente já está utilizando uma lixinha bem gasta, tá bom? Pra gente não danificar nosso trabalho aí, combinado? Então tem esses cuidados com a nossa orbital, que você vai conseguir um bom trabalho, beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre essas pegadas, né, de lixamento, da lixa, para que o vídeo não fique muito grande. A gente continua no nosso próximo vídeo falando da nossa orbital, ok? Um grande abraço, aluno, e até a nossa próxima videoaula.